Olá, queridas! Você que está me ouvindo, você que está me vendo. Tudo bem? Muito bem-vindo a esse podcast que não é meu, esse podcast que não fala sobre mim, não é da Vera Dornelas, mas esse podcast é seu. Esse podcast é para você que está me ouvindo. E para você que, como eu, um dia resolveu sair da invisibilidade, um dia resolveu virar a mesa, um dia resolveu falar um basta, falar chega, eu quero uma vida melhor, eu quero crescer, eu quero dar um up na minha vida. Esse podcast é para você. Muito obrigada para você que me assiste, seja em qualquer momento. Esse mês a gente está finalizando o mês da mulher e esse mês é muito especial para nós e é com essa alegria no coração que eu inicio esse podcast, que mais uma vez reforçando, não é meu, é nosso. É de cada uma de você, mulher. Esse podcast é muito especial para mim hoje. É o início de uma jornada. De uma jornada incrível que eu quero compartilhar com você, mulher. Uma jornada que nasceu no meu coração já há algum tempo. Deus plantou esse propósito no meu coração, lá atrás. E eu quero compartilhar hoje com você. Aqui nasce um projeto, porque um dia eu despertei dentro de mim uma leoa. E hoje nasce um projeto incrível. Nasce uma leoa. E você vai ficar sabendo no decorrer desse podcast que projeto é esse. De que você está falando, Vera? Para quem que é esse projeto? Você vai saber. Calma, segura aí. Vem comigo. E hoje eu vou receber aqui duas mulheres incríveis que já faz parte dessa caminhada comigo. Eu já venho acompanhando essas mulheres já há algum tempo, uma há mais tempo, que foi inclusive a minha primeira mentorada, Jaina. A Jaina é a minha nora, com muito orgulho, mas a Jaina é uma mulher de fé, de coragem, uma mulher decidida, e que eu quero que você seja também. Assim como eu fui, como a Jaina foi. Ela teve um momento que ela teve que ter coragem, teve que decidir que ela queria ter uma vida extraordinária, e ela foi em busca dessa vida extraordinária. E aí é para você conhecer um pouquinho da história da Jaina daqui a pouquinho. Segura um pouquinho aí. E a Larissa. Larissa, nós estamos no processo, né, minha querida? No processo. Larissa trabalha comigo no escritório, que eu sou sócia hoje. Hoje eu sou sócia, advogada associada. E a Larissa trabalha comigo. E admiro muito a Larissa, mas eu não vou falar ainda dela. Daqui a pouquinho. Ela vai contar um pouco da história, como que tudo isso começou, como que surgiu esse desejo no coração dela. E ela vai falar pra gente daqui a um pouquinho. Mas antes, eu peço permissão a você para contar um pouquinho, se eu conseguir, da minha história. Um pouquinho de quem eu sou. Como tudo isso nasceu. Por que nasceu? Pra quê? Né? Eu escuto as pessoas falando assim, Vera, para. Você pode aposentar. Você já pode aposentar. Então para com isso. Por que trabalhar tanto? Por que esse projeto? Por que você quer fazer isso? Por que você quer desenvolver pessoas? E eu vou te falar por quê. Porque eu tenho um propósito. Eu tenho um chamado de Deus para minha vida. De desenvolver, de inspirar mulheres como essas aqui que vocês vão ouvir a história daqui a pouco. Da mesma forma que eu pude influenciar um pouco a vida dessas mulheres, eu quero fazer isso numa escala maior. Eu quero poder olhar para você, para o seu olho, e falar que você é capaz. Eu acredito em você, mas você também tem que acreditar em você antes de mais nada. Você precisa acreditar. Como eu disse para você, um dia eu resolvi sair da invisibilidade. Um dia eu resolvi que eu podia viver uma vida extraordinária, eu podia viver uma vida melhor. Eu comecei tudo na minha vida um pouco mais tarde, por decisão. Casei muito nova, só o casamento que não foi tarde, e nem o nascimento dos filhos. Mas ao casar, decidi com meu marido que eu iria cuidar dos meus filhos. Eu ia dedicar um tempo maior para cuidar da educação dos meus filhos. Eu tomei essa decisão junto com ele. Ele concordou comigo e não me arrependo. Por que foi tardio? Não porque eu era uma pessoa que adia, que procrastina, que uma pessoa tardiamente, não. Porque eu tinha um propósito. Primeiro, educar os meus filhos. Primeiro, dar uma educação de esmero para eles. Depois, seguir em frente de uma vida profissional extraordinária. Eu inverti, tá? Eu sei que eu inverti os papéis. Os papéis da sociedade hoje não são esses. A ordem, né? Não é essa. Essa não é a ordem natural hoje das coisas. Mas eu confesso para você que eu não me arrependo nem um pouco. Dediquei, sim, à maternidade, ao casamento, aos netos hoje. E não me arrependo nem um pouco. Foi uma bênção. E eu quero compartilhar com você que, a partir do momento que eu decidi que eu precisava crescer,
Até mesmo porque os filhos já estavam crescendo, tornando adolescentes, quase já na pré-adolescência, eu já não tinha muito como conversar com os meus filhos, eu me sentia inferior. Meu marido fazendo além de 2 graduações, pós e crescendo, mestrado, etc., com vista a doutorado, eu fui ficando para trás. E eu senti naquele momento que eu precisava dar um up na minha vida, eu precisava crescer, eu precisava também desenvolver. Assim como eles estavam desenvolvendo, estavam voando, eu também precisava até para acompanhá-los. E foi uma decisão que eu tomei séria, importante na minha vida. E o que eu fiz? Voltei para o mercado de trabalho, sem experiência nenhuma, apenas com ensino médio. Tive uma oportunidade que hoje, mais uma vez, eu sempre agradeço a oportunidade que meu irmão me deu, Joel Dornelas. Ele estendeu a mão, ele já era sócio, né, dono, proprietário do escritório de contabilidade. Eu fui trabalhar dentro do escritório de contabilidade sem saber o que era aquilo. E comecei a trabalhar numa área que super interessante, eu apaixonei, que é departamento de pessoal. Quem está me ouvindo aí que é dessa área vai entender. Quando você apaixona por essa área, não tem como, você não sai. Tem até uma brincadeira, né, Larissa? É uma facção. Larissa trabalha comigo, nessa área, inclusive. É uma facção, você não consegue sair mais. Só um parêntese. Mas eu comecei como auxiliar, gente. Eu não tinha experiência. Eu tinha que aprender do zero. Fui de auxiliar a assistente, a analista, a encarregada do departamento. E nesse momento, quando eu assumi o departamento como encarregada, eu senti que eu precisava crescer. Por quê? Porque eu sou extraordinária em tudo aquilo que eu faço. Eu não consigo fazer algo mediocramente. Desculpa essa palavra. Eu não consigo fazer algo muito mais ou menos. Tudo que eu me proponho a fazer, eu quero fazer com excelência. Aí eu senti que eu precisava voltar a estudar. Então, pensa, já era casada, filhos adolescentes. E voltei a trabalhar e voltei a estudar. Deus me abençoou e eu consegui concluir o curso de Direito. Apesar de muitos desafios, não foi fácil, mas consegui concluir, graças a Deus e graças ao esforço e à decisão que eu tomei lá atrás. Porque eu precisava melhorar no meu trabalho. Porque, como eu disse, tudo que eu faço eu quero fazer com excelência e primeiro para o Senhor. Na minha vida eu tenho isso comigo. Primeiro eu faço para o Senhor. Primeiro eu tenho que agradar ao meu Deus, ao meu Senhor. Depois, eu tenho certeza que tudo vai sair da melhor forma possível. Então, eu tô aqui para fazer um convite para você, para ficar atento aí e ouvir um pouco da história dessas mulheres incríveis aqui. E eu vou começar com a Jaina, que eu já disse, é minha nora, mãe dos meus 2 netos, que eu sou apaixonada, que eu amo demais. E é um prazer, Jaina. Prazer todo meu estar aqui, prazer. Vera. Obrigada mesmo por ter aceito esse convite. Muito feliz de estar aqui com você nesse podcast. A gente já sonhou com isso lá atrás. Sim. A gente já quis, né, contar essa história, porque é uma história, gente, uma história de uma pessoa vencedora. É uma pessoa extraordinária. Jaina, você tem toda a minha admiração. Obrigada. Mas me fala, Jaina, o que te levou a entrar nesse processo, a me buscar, a me procurar? Como que a Jaina estava? O que levou a Jaina a procurar um processo de mentoria? O que faltava para a Jaina? O que você estava sentindo falta naquele momento que você decidiu? E por que você decidiu? Então, eu sou formada em Educação Física e antes de entrar no curso de Educação Física, eu sonhava em fazer medicina. Mas eu tinha algumas crenças limitantes que não me permitiram entrar. E formei em Educação Física, trabalhei 11 anos na área. E durante esse processo, várias vezes eu quis retornar e não tinha essa força de vontade, né? Eu achava que eu não iria dar conta, que eu não era capaz. E muitas vezes conversando com você, você viu essa dificuldade. Falou assim, Norinha, vamos tentar uma mentoria? Vamos tentar mudar onde você está? E ali você surgiu com essa ideia de mentoria para mim e nós fomos amadurecendo e pudemos andar juntas por 3 meses na mentoria. E, assim, foi um divisor de águas. Eu não tinha ciência de que eu realmente tinha crenças limitantes. Eu não tinha ciência de que realmente o que eu tinha construído de mim no passado realmente me fez tomar as decisões que eu estava no presente, né? Então, tudo isso me
me guiou para tomada de decisão. Que ótimo. Muito bom. Voltando um pouquinho aqui, quando eu terminei o curso de Direito, eu comecei a trabalhar intensamente, né, no escritório, que eu estou desde o início, né, já estamos caminhando para 25 anos de escritório, eu dentro do escritório. E eu disse que eu comecei como auxiliar e hoje eu sou advogada associada do escritório, graças a Deus e graças à oportunidade que eu tive. Chegou um momento que parece que tinha um ponto cego na minha vida. Tinha um ponto cego. E uma cliente nossa, uma amiga muito querida, que é Helena Guiar. Um abraço para você, Helena, que eu sei que você vai ver esse podcast. Um abraço, querida. Você foi importante, fundamental na minha vida e no meu processo de desenvolvimento. Ela me apresentou, ela foi no escritório. Hoje ela é minha mentora. E ela foi no escritório e apresentou, na época, o curso O Poder da Ação. Gente, não que eu não tinha ação naquele momento, eu tinha muitas ações. Eu era mãe, eu era esposa, eu me dedicava muito à família, ao trabalho e à fé, que eu tinha atividades também na igreja, junto com o meu marido, ao lado do meu esposo. Então, por quê? O poder da ação. Eu aceitei porque ela foi incrível. A forma que ela apresentou aquele curso, a alegria, o entusiasmo dela, me fez aceitar o convite e participar daquele curso, que foi realmente um divisor de águas na minha vida. Não, como eu disse, que eu não tinha ação. Não é que eu não estava, que eu estava inativa. Não é isso. Eu estava muito ativa, inclusive. Então você republicou, porque você fez o mesmo comigo. Você apresentou o poder da ação para mim. Exatamente. O que aquele curso fez comigo? Gente, ele despertou em mim algo que eu não enxergava, que eu tinha o poder da ação, o poder de tudo que eu vinha fazendo antes. Gente, aquelas atitudes, toda a minha formação anterior, decidi parar de trabalhar para ter filhos, depois cursar uma faculdade já mais velha. Eu já tinha esse poder da ação, só que parece que tinha um ponto cego ainda. E nesse curso foi maravilhoso, porque eu entendi que tinha um outro lado, o lado emocional, o lado das emoções, o propósito, que tinha que ser unido a tudo que eu já vinha fazendo. Eu era e ainda sou uma pessoa muito racional. Eu sempre falei que eu sou muito racional, muito pé no chão. E esse curso, o Poder da Ação, a partir daí, eu aprendi que eu podia desenvolver o meu lado emocional. Tanto que vocês viram aqui, né? As emoções realmente afloram. Eu podia dar vazão às emoções. Eu podia colocar para fora o propósito que eu tenho, gritar para o mundo esse propósito que eu tenho. E foi nesse momento que despertou essa leoa dentro de mim. Eu comecei a rugir. Falei, não dá mais para ficar miando, eu preciso rugir. Eu sou uma leoa. Tá ali, né? Eu nasci uma leoa. E realmente você também pode ser uma leoa. Você pode descobrir esse potencial que você tem, assim como a Jaine, que ela vai continuar falando. Você acha que a história dela acabou aqui? Não acabou. E daqui a pouco a gente vai ouvir a Larissa. Mas só para completar isso, porque teve esse momento significativo na minha vida. Foi um divisor de águas a partir do momento que eu comecei a olhar para o meu lado emocional, a juntar emoção e razão e entender que eu podia seguir com o meu propósito, porque eu achava que eu não era capaz, da mesma forma que a Jaina também colocou aqui pra gente, que ela achava que eu não era capaz de fazer um curso de medicina, que não merecia. Eu também achava que eu não era capaz, que eu não tinha voz. E eu me sentia invisível e me achava invisível por mim mesma. Eu me fazia invisível, né? E não era por ninguém, não, era por mim mesma. As crenças que a gente carrega desde a infância, isso é muito, muito pesado às vezes, mas é possível a gente ressignificar cada uma delas. E eu aprendi. Sim. A partir daí, aí eu fui mergulhar, gente. Eu fui mergulhar, fui ler. Aprendi a amar a ler, porque eu lia por obrigação. No curso de Direito, a gente tem que ler muito, muito mesmo. Mas eu aprendi a ler por amor. E comecei a ler, a mergulhar, a fazer cursos, mentorias, formações. E hoje eu quero compartilhar um pouco disso com você e dizer que realmente está nascendo um projeto maravilhoso aí, que é para ajudar mulheres. Mas não pense você que é fácil, é desafiador. Esses dias eu estava em um evento e eu compartilhei a minha ideia de uma mentoria para mulheres 50 a mais. E uma mulher virou para mim e falou assim, Vera, você acha mesmo que as mulheres 50 a mais querem mais alguma coisa na vida? Elas só querem se aposentar e assistir novela. Ela falou desse jeito para mim. Nossa. Quando ela falou que as mulheres hoje só querem assistir novela, as mulheres de 50 a mais só querem assistir novela, a gente subiu algo dentro de mim. Indignação. Uma indignação. Exatamente essa palavra já ainda. Eu falei, eu não quero assistir novela. Eu desisti disso já há muito tempo. Desde quando eu comecei a
a desenvolver, eu desisti de assistir novela. E eu falei, não, eu não quero assistir novela, eu quero deixar um legado. E a partir daí eu decidi. Então não vai ser fácil. Você acha que quando você tem um projeto, um sonho, as pessoas vão te apoiar? As pessoas vão falar assim, legal, vai pra frente. Às vezes as pessoas mais próximas são as primeiras a te desestimular, mas eu quero te dizer que vale a pena você insistir. Vale muito a pena. Eu acredito em você e você também precisa acreditar. Esse propósito não nasceu de mim. Esse propósito nasceu no coração de Deus. Lá em Tito, a palavra de Deus fala em Tito 2, dos versículos 3 a 5, que as mulheres mais velhas, elas precisam ser sensatas, elas precisam orientar as mais jovens, elas precisam instruir as mais jovens. Eu estou com duas aqui muito mais jovens do que eu. E eu assumi isso para mim como um propósito e um chamado de Deus para a minha vida. E a partir desse momento que eu entendi isso, que eu podia, sim, inspirar, potencializar e ajudar essas mulheres a se transformarem em quem elas queiram ser. Gente, a Leoa rugiu. E rugiu mesmo. E eu estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho do que essas meninas estão fazendo. Como que elas se identificaram também com esse trabalho. Como que elas sentiram que também podem transformar a vida delas e transformar para muito melhor. Ok? Jaina, mas continuando então, minha querida. A partir do momento que você decidiu, você disse sim para essa oportunidade, foi fácil? Nem um pouco. Uma das primeiras perguntas que você fez a mim durante a mentoria foi onde eu me via daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos. E ali já me pegou, assim. Eu já senti que eu precisava mudar, mas eu não tinha caminhos. Então, dentro da mentoria, nós traçamos o passo a passo. O que nós vamos fazer, próximo passo, para daqui 6 meses, daqui 1 mês, para realmente tornar possível esses planos de 1, 5 e 10 anos. Sim. Então, tornando as coisas práticas. E dentro disso, eu fui vendo as minhas deficiências, né? Então, onde que eu tinha mais dificuldade em enfrentar. Então, foi muito difícil, porque eu teria que enfrentar uma dificuldade. E nós não queremos sair da nossa zona de conforto e enfrentar nenhuma dificuldade. Então, eu precisei realmente tomar a decisão de que eu iria sair daquela zona de conforto. E você mudou? E você decidiu? Conta pra gente o que você está fazendo hoje. Sim. Como que você está a partir daquele momento, a partir daquela decisão que você tomou lá atrás. O que você está fazendo hoje? Fala pra gente. Vou antecipar um pouquinho, assim, vou voltar, né? Uhum. Logo após a mentoria, eu conversei com meu esposo e, graças a Deus, ele me apoiou muito. E a gente vê a mão de Deus em tudo. E eu comecei quando eu tomei a decisão, comecei a estudar no dia 4 de maio. Eu lembro que foi um dia depois do aniversário do meu filho, do meu segundo filho. E no dia 9 de junho teve o vestibular da universidade onde eu estou hoje, a UniRV. E eu prestei o vestibular com 45 dias estudando e passei. Hoje eu estou no 8º período do curso de medicina da UniRV, Goiânia, Aparecida de Goiânia, Goiânia. E, assim, é um passo de cada vez, mas é uma vitória todos os dias, sabendo que eu estou concretizando o sonho que eu sonhei há 4 anos atrás. Na verdade, sonhar muito mais, mas que eu concretizei há 4 anos atrás. Que bom, que bom. Jaina, eu fico muito feliz com essa história, me emociona toda vez. Eu sempre conto, né, a sua história. Eu geralmente saio dando palestras e você é um case de sucesso meu. Eu falo, gente, eu tenho um case de sucesso. A minha nora. E graças a Deus, porque é a minha nora, porque não tem estigma de sogra, nora, não tem guerrinha, não existe isso entre Jaina e eu, né? Graças a Deus, nós temos uma boa relação. Ótima, né? Graças a Deus. E me emociona muito, né? Saber que você rompeu com essas crenças limitantes que te prendiam lá atrás. E me desculpa, mas eu tenho que trazer um assunto aqui. Esse sonho não era só seu. Não. Nunca foi só meu. De quem mais? Esse sonho é meu e dos meus pais, em especial meu pai, que veio a falecer. E quando ele faleceu, nós
eu fiquei muito incomodada. Eu falava constantemente, nossa, se ele tivesse me visto entrar na faculdade, se eu tivesse corrido atrás daquele sonho que nós sonhávamos, né, como seria hoje? Ele passou por uma doença, por um câncer, e eu o acompanhava nas consultas, nos exames, e muitas vezes eu via atitudes de alguns médicos, tanto boas quanto ruins, que eu falava, se fosse eu nesse lugar, se fosse eu podendo auxiliar meu pai, ler um exame, acompanhar mais de perto. Então, foi realmente uma virada de chave, infelizmente traumática, mas Deus sabe de todas as coisas. Foi uma virada de chave onde eu falei, eu não quero estar onde eu estou. Então, ali o coração já incomodava muito. Uau! Isso é forte, né? Deus levou o pai dela antes dela começar a medicina e ele foi o maior incentivador dela, para ela fazer medicina. E o pai dela, olha que incrível, o pai dela acreditava nela. O pai dela sabia que ela tinha esse potencial e ela mesma não tinha. Ela não foi suficiente naquela época para acreditar que ela poderia. Mas o pai dela já tinha visto isso e incentivou muito e falou que daria todo o apoio, né, necessário que ela precisasse para ela cursar medicina, porque era um sonho dele também. Mas eu tenho certeza que a sua mãe se alegra muito, né? Deus suas irmãs, né? Hoje eu curso toda a graduação com a ajuda da família, né? Então, você me ajuda com os meus filhos, minha mãe me ajuda imensamente, meu esposo, minhas irmãs, meus cunhados. Então, se não for a família junto, dando esse apoio, eu não estaria onde eu estou. Mesmo tendo rompido tudo isso, eu ainda consigo ter um apoio para continuar rompendo. Que bom. Fico muito feliz. E eu ia falar exatamente sobre isso. A Jaina tem 2 filhos pequenos. Quando ela começou a faculdade, qual que era a idade das crianças, Max e Dom? O Max tinha 4 anos e o Dom 2 anos. Olha, uma idade muito... que inspira muito cuidados, né? E a Jaina, graças a Deus, ela tem uma rede de apoio muito boa. Graças. E a gente procura ajudá-la o que a gente pode, porque realmente a gente incentiva e acredita muito nesse sonho. E eu tenho certeza que ela vai ser bênção nas mãos de Deus. Vai ser uma excelente médica, assim como ela falou, né? Que ela pôde auxiliar o pai dela, mesmo antes de entrar na faculdade. E ela sentiu ali também, né, esse desejo de fazer a diferença. E você vai fazer a diferença, eu tenho certeza. Né, como médica, vai ser uma excelente médica. Eu não tenho a menor dúvida disso, porque você decidiu. Porque você decidiu isso. Né, Jaina? Você decidiu. E eu fico muito feliz. Parabéns. Obrigada. Parabéns pela sua decisão. E daqui a pouquinho você vai deixar uma mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo. Então já pensa, mas já foi, uau, né? Muito emocionante. E com certeza você que está aí ouvindo se inspirou na história da Jaina. Eu quero que você também faça parte desse podcast um dia comigo. Venha fazer parte, venha, converse comigo. Eu acho que em algum momento desse podcast aí vai aparecer meu Instagram, mande um direct, desculpa. Conversa comigo, fala comigo. Se você também precisa, sabe que tem um sonho e precisa de um impulso, precisa de uma ajuda para continuar e para a realização desse sonho seu, fala comigo. Entre em contato comigo, eu vou ter um prazer, uma honra, uma alegria de te atender e de conversar com você, tá? Mas então, agora essa moça, Larissa. Larissa trabalha comigo, como eu já disse, lá no escritório, né? E é uma excelente profissional. Larissa, eu quero te dizer a primeira coisa que eu te admiro muito. Te agradeço por ter aceito esse convite para vir participar desse podcast. Ela aceitou de pronto. Né? Para mim é honra. É honra, de verdade. E realmente, a Larissa, ela é quietinha, talvez tímida, não sei. Mas ela é muito observadora, é muito inteligente, está sempre atenta aos processos, tem uma sede de aprender, tem um coração ensinável. E isso é muito bom, isso faz muita diferença na sua vida, Larissa. Parabéns. Muito obrigada. Tá? Muito obrigada. Admiro muito você, já falei muito isso com você. Mas como a gente ainda está no processo, Sim. Eu gostaria de ouvir de você também, Larissa. A Larissa um dia me procurou lá no escritório. Falou, Dona Vera. Ela me chama de Dona Vera, tá tudo bem. Falei, fica à vontade, é Dona Vera, Vera, eu não tenho esse problema, não tenho essa dificuldade. Verinha. Mas é com muito carinho, com muito respeito. Mas ela disse, Dona Vera, eu preciso me desenvolver. Eu preciso melhorar na minha área, tanto pessoal quanto profissional. E eu sinto
eu sinto que a senhora pode me ajudar. Eu fiquei muito feliz, muito emocionada, grata e respondi sim, de pronto. Não poderia dizer não para ela. Fiquei muito feliz, Larissa. A sua atitude me emocionou de verdade. Eu gosto quando as pessoas têm essa atitude. Eu gosto quando a parte da pessoa, porque aí eu sei que a pessoa vai valorizar todo aquele trabalho que a gente, né, faz. Perfeito. Porque depende mais da pessoa. Não depende muito só da mentora. 90% é da mentorada. Com certeza. A gente vai mostrar o caminho. Fala, olha, por aqui, faz isso, faz aquilo. Mas quem vai fazer realmente é a mentorada. É verdade. E por isso, Larissa, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Como que você estava naquele momento que você me procurou? Dona Vera, me ajude. Foi um grito de socorro. O que estava acontecendo com a Larissa naquele momento? Fala pra gente. Foi um grito de socorro. Peço até um pouquinho de desculpa porque eu me emocionei. Me lembrei do sentimento que eu estava naquele momento. Eu sinto que o Senhor veio para mim, como ele apareceu para Abraão lá em Gênesis 12. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Há 1 ano e meio atrás, o Senhor falou isso para mim no ambiente que eu estava de empresa. Ele falou assim, Larissa, o seu tempo aqui já acabou, eu tenho um outro lugar para você, um outro momento para você. Ainda existem bênçãos retidas na sua vida porque você está em um lugar que eu não tenho mais para você. E aí o Senhor me abençoou a entrar na J. Dornelas. E eu não tive dúvida nenhuma de quando eu entrei na J. Dornelas que era a mão do Senhor que estava me permitindo entrar ali. Eu sei, eu costumo falar sempre que eu estou ali debaixo de uma palavra. E eu sei que o Senhor tem algo para minha vida. E sabendo de tudo isso que o Senhor tem para minha vida, eu sabia que para me viver o que Ele tem para minha vida, eu preciso desenvolver algumas áreas. Eu precisava trabalhar algumas áreas. E a gente sente onde a gente precisa romper aquilo que não está rodando direito. E graças a Deus eu consegui ver na Dona Vera essa pessoa que, se eu posso definir uma coisa só, tem várias coisas, mas uma coisa que eu admiro nela é a forma como ela renasceu em diversas situações da vida dela. E isso me admira muito. Ela tem uma história linda, uma história que eu me identifico em algumas áreas e eu acho lindo como ela renasceu. Eu ainda falei para ela recentemente que eu sei que não foi sozinha, foi a mão do Senhor, mas teve intenção dela para que ela renascesse, né, e crescesse, desenvolvesse em cada área. E eu estava naquele momento em que o Senhor estava testificando no meu coração, Larissa, você precisa romper, mas eu sabia que sozinha eu não dava conta. E não era espiritual, é natural, porque nós somos um ser sistêmico, nós somos corpo, alma e espírito, então a gente precisa desenvolver todas essas áreas. E eu sabia que eu também não podia confiar essa área a qualquer pessoa. Eu não podia confiar a minha vida, as minhas emoções, né, as minhas até debilidades para qualquer pessoa. E eu vi na Dona Vera essa pessoa, uma mulher cristã, uma pessoa profissional, uma pessoa que realmente tem inteligência emocional e tinha capacidade de me ajudar. Realmente foi um grito de socorro. Eu falei, Dona Vera, me ajuda, eu preciso me desenvolver. Então, quando eu a procurei, foi nesse momento de saber que eu precisava de ajuda e que sozinha eu não conseguia, e ver nela essa pessoa que tinha a capacidade de me ajudar a desenvolver. E foi uma bênção, foi a melhor decisão da minha vida. A gente tem... Larissa, fico muito feliz. Foi uma bênção. Eu consigo ver a diferença. A gente está desenvolvendo desde dezembro, né, de 2020. Tá, calma aí, segura aí. Tá vendo que ela é apressadinha também. Essa é a segunda pergunta, inclusive. Exatamente a segunda. Você decidiu. Mais uma vez, gente, o poder da decisão é muito importante. Ela decidiu e ela não ficou parada. Ela tomou atitude. Não é verdade? Então, desde que você tomou essa atitude, Larissa, e que a gente começou nesse processo, que já tem algum tempo que a gente está caminhando juntas, você disse desde dezembro? Desde dezembro. É bem recente, mais recente do que a Jaina, né? Eu falei. Nos conta, mesmo assim, a gente não tendo concluído ainda o processo, você já começou a falar, e por isso que eu te cortei, desculpa. Tudo bem. O que já mudou? Como que você está hoje? Você hoje está mais segura? Você hoje está mais certa dos seus sonhos? Daquele que você quer alcançar, daquele, como a Jaina disse, daqui 1 ano, 2, 3, 5, 10, eu não sei. Você hoje está mais segura disso? O que mudou? Falando assim agora, de forma bem prática, o que mudou na sua vida? O que você tem para nos dizer? Conta aí. Nesse processo que a gente começou em dezembro, eu já tinha vários conceitos do que era certo ou errado, do que era bom ou não. E a gente começou a trabalhar algumas coisas e eu vi que
eu precisei recalcular a rota muitas vezes daquilo que eu acreditava. Esse processo, ele confronta a gente, sabe? E eu consigo melhorar porque ele me mostrou que aquilo que para mim já estava resolvido, eu vi que não estava resolvido e que eu precisei resolver. Então, hoje eu estou caminhando, estou mais desenvolvida, estou melhor, tenho uma visão de futuro onde que eu quero chegar aos objetivos, porque eu consegui lidar com aquelas situações que eu pensei que estavam resolvidas e não estavam, e no trabalhar eu consegui resolver. Emoções, por exemplo, que eu não me permiti viver nos momentos que eu passei, que eu fui muito racional ao ponto de não viver e senti-las. Nesse trabalhar, eu voltei a essas emoções, pude senti-las, porque nós precisamos ter inteligência emocional para lidar no ambiente profissional, para lidar com o outro. E quando a gente não vive as nossas emoções por completo, a gente não é essa pessoa inteligente emocional para lidar com outras pessoas. Então, eu consegui trabalhar isso, eu consegui sentir e consegui me libertar, eu consegui avançar. E eu estou nesse processo de avançar. Com certeza, eu não sou mais aquela Larissa de dezembro, com certeza. Eu estou em um novo momento e eu respeito cada fase que eu estou vivendo e vivo ela por completo, para que eu continue avançando. Que ótimo. Você disse que nós somos um ser sistêmico, que nós somos, né? A roda tem que estar certinha ali para rodar, né? Sim. A gente, quando não está bem numa área, infelizmente, ou felizmente, né? Afeta outras áreas da nossa vida. Então, nós precisamos ter inteligência emocional para cuidar de cada uma das nossas áreas. A Jaina, na época, nós trabalhamos muito essa questão realmente do profissional, que ela tinha um sonho bem com medo, né? Ela não tinha muita coragem para sonhar. Sonhar talvez sim, né? Porque eu falo que sonho por sonho não te leva a lugar nenhum. Eu posso ser uma pessoa sonhadora, mas só sonhar não te leva a lugar nenhum. Você tem que pegar esse seu sonho, traçar metas e objetivos claros, que vai te levar a realizar e concretizar esse sonho, porque senão você vai ser um eterno sonhador. Eu conheço muitas pessoas que, desse jeito, desse nível, acho que vocês também conhecem. São pessoas que são eternas sonhadoras, está sempre sonhando. Tem sempre um projeto miraculoso, maravilhoso na manga. Ah, agora vai. E tenta e não dá certo, e tenta de novo e não dá certo. Mas por quê? Porque só sonha, não passa para a ação, para a prática. Não traça um plano, não pega a caneta, senta e traça um plano. Não precisa ser só na agenda, né? Eu sou ainda dessas, tá? Pode ser no tablet, pode ser no computador. Mas eu ainda sou da agenda, do papel, da caneta, porque eu gosto de escrever. A Jaina era dessa área. A área que ela precisava mais desenvolver era a área profissional. Nós estamos trabalhando, por enquanto, porque a gente não consegue trabalhar todas as áreas de uma vez só. A gente precisa elencar aquelas que estão mais deficitárias, aquelas que eu preciso avançar mais. Quais as áreas que a gente tem trabalhado, Larissa? A gente tem trabalhado a área espiritual, que eu fiquei surpresa. Temos trabalhado a área profissional e temos trabalhado a área financeira. A área espiritual, eu sempre fui uma pessoa muito de fé e muito crente naquilo que Deus falou. Se Ele falou que vai acontecer, eu não tenho dúvida que vai. Mas há o possível que eu preciso fazer e o impossível Ele toma de conta. E eu percebi nesse trabalhar nosso o quanto que realmente a metodologia ela é eficaz, até na área espiritual. Porque eu precisava ter atitudes e começar a desenvolver hábitos para que eu pudesse fluir. E graças a Deus, trabalhando nessas áreas, eu consegui desenvolver. Graças a Deus, a gente conseguiu, né, dona Vera? Ver que realmente essas áreas começaram a ser eficazes. Um dos meus objetivos na área espiritual, eu posso compartilhar, foi que Deus confirmasse o ministério da palavra na minha vida. Que foi algo que o Senhor ministrou no meu coração. E eu sempre me sentia, será que realmente eu estou preparada para isso? Será que realmente é isso que o Senhor tem para mim? E quando eu coloquei esse objetivo diante de Deus, quando eu comecei a buscar por esse objetivo, o Senhor confirmou que realmente tinha. No decorrer desse ano, eu já recebi diversas oportunidades para pregar a palavra de Deus. Sim, eu acompanhei, isso é maravilhoso. Para ser essa voz, porque o Senhor nos chamou para ser essa voz. Quando a dona Vera fala desse propósito, do propósito nasce uma leoa, é uma voz que Deus está nos dando para ser diferença na vida de outras pessoas. Então, a gente não pode somente existir nessa oportunidade de vida que Deus nos deu. Nós temos que viver o propósito, a gente tem que impactar pessoas. E, às vezes, a gente não se olha e não se enxerga para ver que precisa desenvolver determinadas áreas e só existe. Então, essa oportunidade foi muito
boa para mim, foi muito especial, porque eu vi que eu precisava desenvolver essa área. E, graças a Deus, a gente tem desenvolvido. E eu creio que a gente vai continuar desenvolvendo, para honra e glória do nome do Senhor. Amém. Que bom, fico muito feliz, Larissa. Você viu? Nós temos 2 exemplos incríveis aqui. 2 mulheres fortes que um dia elas tomaram a decisão de mudar realmente a vida. Cada uma numa área específica. E eu fico muito feliz de ver o resultado. Eu vejo a Larissa se desenvolvendo assim e se transformando diante dos meus olhos. E isso me dá uma alegria muito grande. Porque isso cumpre um pouco do propósito que Deus colocou no meu coração para estar fazendo. Então, obrigada, Larissa, por compartilhar. Obrigada por abrir seu coração. Obrigada, Jaina, por abrir também seu coração. Prazer. Agora vocês vão deixar a última palavra, porque é importante vocês deixarem, né, esse recado para as mulheres que estão nos ouvindo. E caminhando já para o encerramento desse podcast, estou sim, muito feliz, muito grata a Deus. Em primeiro lugar, grata, né, a Larissa e a Jaina que estão aqui, que dispuseram estar aqui comigo, mas grata a você também, que está aí nos ouvindo, que vai me ouvir em algum momento da sua vida. E se você também sente que precisa se transformar, precisa se desenvolver, precisa sair da invisibilidade, que você em algum momento deu ouvidos às críticas negativas de alguém próximo ou não, e você paralisou porque você não acredita na sua capacidade, assim como a Jaina não acreditava. Você não acredita que merece algo melhor de Deus. Deus tem o melhor, um extraordinário para a sua vida, um extraordinário para a minha vida, para a vida da Larissa, da Jaina e para você que está aí nos ouvindo. Se você é essa, eu quero te dizer que você pode entrar em contato comigo e em breve estaremos lançando aí essa mentoria especialmente para mulheres que querem sair da invisibilidade, para mulheres que querem se reinventar, que querem se desenvolver, que acreditam realmente que tem capacidade, que pode instruir e ajudar outras mulheres. Eu falei para a Larissa que o meu sonho é que a gente cresça, que a gente forme uma rede de mulheres, uma ajudando a outra, uma passando para a outra, uma instruindo a outra, assim como a Bíblia nos falou ali atrás. Eu falei que a gente tem esse dever também cristão de orientar, de instruir as jovens que às vezes estão totalmente perdidas, e nós que já somos mais maduras, que já temos essa consciência, nós podemos e devemos ajudar e instruir outras mulheres. Então vem comigo. Você precisa construir uma autoestima forte, você precisa de mais autoconfiança. Eu não sei qual que é o seu problema, eu não sei onde você está. Você viu aqui onde que a Jaina estava e onde que a Larissa estava e onde eu estava. E nós tomamos a decisão e nós fizemos. Com a bênção do Senhor, nós conseguimos, e com a atitude nossa, né, uma decisão acertada, assertiva, nós conseguimos transformar. E continuaremos fazendo isso enquanto o Senhor nos der vida. Eu não quero aposentar e eu não quero ficar no sofá assistindo novela, jamais. Como eu disse para vocês, eu digo sempre para a Larissa e para a Jaina, eu quero construir um legado para deixar para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos. Eu não quero deixar herança, eu não vou deixar. Herança é aquilo que você deixa para eles, mas o legado é aquilo que você deixa neles. É aquilo que você fez eles sentir, aquilo que você fez eles viverem. Essa que é a minha preocupação maior. Eu quero construir um legado que eu vou deixar, mesmo depois que eu partir dessa vida para a eternidade, morar com o Senhor. Eu tenho certeza que o que eu construí aqui, enquanto Deus me der vida, enquanto eu estiver aqui nesse mundo, eu tenho certeza que eu estarei feliz, eu vou partir feliz, porque eu cumpri o propósito do Senhor para a minha vida. Para encerrar, meninas, qual a palavra que você tem, Jaina, para essas mulheres que estão nos ouvindo? Deixa uma palavra do fundo do seu coração. O que você tem a dizer para essas mulheres que estão nos ouvindo? É com você. Se você, mulher, realmente sente esse incômodo, essa chama queimar no seu coração e acha que você não consegue sair de onde você está, fazer transição de carreira ou mudar o foco onde você está, procure a Vera. Realmente, eu sei que ela tem o passo a passo para te ajudar a planejar e executar. Mas você precisa sair de onde você está e procurar. Procurar ajuda, procurar romper, procurar rugir sua leoa. Muito bem. Muito bom. Obrigada, Jaina. Larissa, qual a palavra que você deixa para essas lindas, maravilhosas, queridas que estão nos ouvindo? Eu acredito que nós, mulheres, já somos fortes por natureza e a gente quer ser forte o tempo todo. E a gente quer segurar essa força, manter essa força de forma individual. Mas nós somos seres coletivos, a gente precisa do outro, a gente precisa de ajuda.
E a Dona Vera pode ser, e eu acredito que ela será essa pessoa para sua vida, como ela foi para minha, como ela foi para Jaina, essa pessoa que vai te ajudar a desenvolver as áreas que você precisa. Ela foi uma bênção para mim, ela me ajudou demais e eu acredito que ela tem potencial e capacidade para te ajudar também. Então, não é fraqueza você pedir ajuda, você não está sendo forte, você está sendo humano. Peça ajuda e eu creio que ela será a bênção, fonte de Deus para sua vida, tá bom? Obrigada, Larissa. Obrigada a você e venha fazer parte desse grupo. Venha rugir. Somos leoas. Temos um chamado, temos um propósito e nós não podemos postergar mais isso. Não faz isso não, venha. Venha você também fazer parte desse grupo que está nascendo aqui para a honra e glória do Senhor. Amém. Um beijo no seu coração.